Fala, meus amores, bem-vindos a mais um Fala Galisteu nessa quinta-feira cheia de informação, cheia de conteúdo. E eu escolhi hoje uma convidada para lá de especial, Mariana Varela. Sim, ela é filha do Dr. Drauzio Varela e nós vamos conversar sobre um tabu que precisa ser quebrado de vez. Nós, mulheres, precisamos encontrar conforto não só para falar sobre as transições que acontecem no nosso corpo, mas também procurar conforto para permitir que a natureza do nosso processo de amadurecimento e envelhecimento aconteça com naturalidade. Com a gente, Mariana Varela. Ela é cientista social, jornalista de saúde, editora-chefe do portal Drauzio Varela, colunista do UOL Viva Bem e aluna de pós-graduação da Faculdade de Saúde Pública da USP. Não é pouca coisa não, aumenta o som que lá vem conteúdo. Eu tenho um babado para te contar, amiga. Vai acreditar o que meu marido falou ontem. Sério. Fala, Galisteu. Mariana, querida, que prazer falar com você aqui no Fala Galisteu, principalmente num assunto que, por incrível que pareça, ainda é tabu para muita gente, né? Por que é tão difícil falar desse assunto, Mariana? Me conta. Ai, obrigada, Adri, prazer estar aqui, prazer todo meu. Olha, é muito difícil falar de envelhecimento, principalmente do envelhecimento da mulher. E a incontinência urinária está relacionada a isso, né? Você sabe que a gente no portal Drauzio Varela fala muito de saúde, óbvio, né? Mas muito assim, de doenças e sintomas, de problemas relacionados a doenças de saúde, mas nada tem mais tabu do que quando envolve sexualidade da mulher. É uma coisa impressionante. E se a gente for falar de mulher mais velha, então, que as pessoas acham que as mulheres mais velhas param de transar, né? Sei lá, às 40, não, eu não sei, parece que a mulher mais velha de estraga e deixa ela estragadinha ali sentada no sofá. Me dá um pouco essa sensação, que as pessoas têm dificuldade de entender que a gente pode tocar nossa vida normal, que a nossa idade cronológica tá aí, tudo bem, não dá para fugir dela, mas ainda assim tem todos os botox e todas as coisas que a gente pode dar aquela baita melhorada, mas as pessoas têm uma visão muito retrógrada, né, dessa questão da idade mesmo. Inclusive a própria mulher, né, Mariana? Claro, é geral isso, e é uma coisa que a gente começou a perceber que toda vez que a gente tocava nesse assunto, tinha uma repercussão enorme. As pessoas queriam ouvir isso falado de uma forma assim, que levasse em consideração a parte biológica, tal, mas a parte comportamental, sem brincadeirinha, sem gozação, sabe? De uma forma mais séria mesmo, contando real. Que as mulheres envelhecem, é natural, é um processo biológico natural, tem alguns problemas que a gente sabe que com o envelhecimento surge e a gente tem que lidar com eles e tocar a vida, né? Sem achar que envelhecer é adoecer. Não são sinônimos, né? É muito louco isso, porque eu tenho 48 anos, estou sentindo na pele como é que é diferente, né? Eu não sei quantos anos você tem, Mariana, mas assim... Eu também, tenho 48. Então, você deve estar sentindo talvez as mesmas coisas que eu. A gente enxerga um pouco menos, a nossa pele é um pouco mais fina da mão, o cabelo está um pouco diferente, o cabelo branco começa a vir de verdade, não é mais um aqui, outro ali. Aparecem cabelos brancos, segundo uma amiga, a gente está no lucro, porque enquanto não aparecer um pentelho branco, tá tudo bem ainda, entendeu? Porque daqui a pouco vai piorar a situação, não tem pra onde correr. Só piora. Só que só piora, a gente está brincando aqui, tentando deixar mais leve, mas também eu vi agora essa semana, e você, como trabalha com isso, deve ter visto também, um estudo feito nos Estados Unidos, dizendo que essa desculpa que a gente coloca no metabolismo, sabe? Depois de uma certa idade o metabolismo funciona mal, né? Você já deve ter ouvido isso, né, Mariana? Já, ouviu, né? Claro. Então, diz que isso é um tabu tamanho do mundo, né? Fizeram um teste com 7 mil mulheres e o metabolismo, até os 65 anos, ele diminui muito pouca coisa. Diria que, assim, 3%, 4%. O que muda é o estilo de vida da gente com a idade. O que muda é que a gente começa a entender a idade que tem e começa a se permitir fazer coisas que não se permitia antes. Então, automaticamente, você malha menos, come mais, tem mais preguiça. Então, você já guarda a sua energia para o seu trabalho ou para aquilo que exige mais energia. No resto, você fica mais quieta e tudo isso faz com que as coisas aconteçam no meio do caminho. Isso eu não estou nem falando da menopausa, nem da incontinência, do envelhecer naturalmente, que a gente adora colocar a culpa no tal do metabolismo. Só que o metabolismo está provado que ele está ali firme e forte, é a gente que não está ajudando ele. E tem que ver também que algumas mulheres, esse período acontece é diferente para cada mulher, né? Como todas as outras fases da vida, cada mulher
passa, tem mulher que entra na menopausa e não sente quase nada, e tem mulher que sofre muito nesse começo, né, logo que entra na menopausa. Então, essa atenção tem que ser individualizada. Mas mesmo a mulher que sofre muito, que tem muitos sintomas associados à menopausa, tem que entender que isso tem solução, né? A mulher não precisa ficar sofrendo quietinha no canto, escondida, como se aquilo fosse um problema que ela tem que esconder, como se fosse algo, sabe, feio que acontece com ela. Não é, né? E quanto mais a gente falar disso, mais informação a gente trouxer e mais naturalidade, a gente entender que as mulheres passam por isso de formas diferentes e que tudo bem, né, e que isso tem jeito, melhor, né? Agora vem cá, a incontinência urinária, ela tá 100% ligada à menopausa, não, né? Não, mas na menopausa aumenta muito a frequência, né, de incontinência urinária. A gente acha que mais ou menos estima-se que 400 milhões de pessoas no mundo têm algum grau de incontinência urinária, e a partir dos 60 anos isso aumenta muito, né? Cerca de 30% a 60% das pessoas têm. As mulheres têm 3 vezes mais incontinência urinária do que os homens. E isso está associado à menopausa, né? Porque quando a gente entra na menopausa, a gente começa a produzir menos estrogênio, né? E isso afeta a musculatura do assoalho pélvico, por isso que acontece a menopausa. Mas, de novo, isso tem jeito, o problema é que pouca gente fala disso, né? Porque é um tabu. É possível repor o estrogênio, inclusive, né? Tem reposição hormonal, tem aquelas mulheres que não vão repor, mas vão lidar com a incontinência. Tem fisioterapia pélvica, que é uma coisa que pouquíssima gente conhece, está se falando um pouco mais, é verdade, tem a fisioterapia e tem aquele laser também, que diz que ajuda muito. Tem vários tipos de tratamento e tem também formas de você lidar com isso, que não encarar necessariamente, né? Não encarar como um problema, como uma doença, mas como algo que acontece, e aí você vai lidar com isso. Tem como fortalecer a musculatura, tem várias coisas para fazer. O que não pode é achar que isso é natural, não vou falar, vou me esconder, e aí vou, sabe, ficar escondida ali. Tem que tratar isso com naturalidade, como falar com o médico, buscar saída, enfim. Não, e também tem as modalidades, né, de lidar com isso, como você falou, tem as fraldas absorventes, roupas íntimas descartáveis, hoje em dia tem todas essas opções para a gente aí à disposição na farmácia, né? É Tudo. simples de você ir buscar. Eu tô falando isso porque, assim, eu faço esporte há bastante tempo e eu tenho um pouco de incontinência urinária já há muito tempo, independentemente de eu estar chegando aos 48 é uma das anos. causas. Pois é, e muitas amigas que correm comigo passam pelo mesmo problema. Então, isso é uma coisa que quem malha, quem corre, também tem. E aí você Claro. vai aprendendo a lidar. Eu tenho que lidar com isso há bastante tempo. E eu não tenho vergonha de dizer aqui, principalmente porque a gente está falando de um assunto que faz sentido, eu preciso dizer para você que está ouvindo a gente que não é vergonha nenhuma, que isso não está 100% ligado à falta de saúde, pelo contrário. Claro. Nosso corpo é uma máquina que funciona muito bem, obrigada. Mas vamos entender um pouquinho mais. Maria, me diz aqui, quais são as diferenças na saúde e no cuidado de uma mulher antes e depois da menopausa? Dá para fazer alguma coisa antes que melhore o depois? Olha, dá. A gente sabe hoje que o envelhecimento também tem um pouco, ele reflete como a gente viveu um pouco antes, né? Quer dizer, a gente é uma só. Então, a forma como você vive a sua juventude, isso vai se refletir também quando você ficar mais velha. Então, assim, algumas coisas, por exemplo, que trazem problemas, que trazem consequências, digamos assim, né? Por exemplo, aumento de peso excessivo, né? A mulher que engorda muito depois da menopausa, isso também contribui para a incontinência urinária e outros problemas de saúde que a gente sabe. Então, assim, cuidar da alimentação, exercício físico é fundamental em todas as fases da vida. Isso já está, assim, não tem nem o que discutir. E encarar, eu acho que tem uma coisa também de você encarar a vida como algo que se passa por fases, né? Cada fase tem suas coisas ruins, seus problemas, suas dificuldades e as coisas bacanas. Eu acho que hoje a gente está encarando de forma diferente. O que acontecia? A mulher, quando entrava na menopausa, aquilo significava meio o fim da vida dela. Meio ficou pronto, estragou. Isso, e até porque se morria. Se a gente pegar assim, a expectativa de vida há 40 anos, a mulher não passava de 60 anos. Então, era realmente meio um sinal de que estava acabando a vida. Hoje não, a mulher pode viver, sei lá, mais 40 anos depois que entrou na menopausa. Então, e a gente tem essa quantidade, né, não só de tratamentos, mas de ferramentas, né, que podem ajudar a mulher a encarar essa fase com mais naturalidade. Para os homens também, então as pessoas conseguem manter a vida sexual mais ativa até mais tarde, né? E tudo isso está relacionado com a forma como você encara esse envelhecimento. Claro, de novo, para algumas pessoas é um pouco mais difícil esse processo,
Mas mesmo para elas, isso não significa que acabou, como a gente via, né? Por exemplo, eu lembro da minha avó materna, com 50 e tantos anos, 55 mais ou menos, ela parecia uma senhora mesmo. É verdade. E na forma de vida, assim, no jeito de se vestir, no corte de cabelo, na forma como encarava a vida. E era isso, né? Já era sempre viúva, se abanando, né? Eu tenho uma coisa da minha avó se abanando também. Com o calorão que sentia, estava sempre com um leque na mão. Pois é, e porque já significava que você era uma pessoa mais velha, né? Que você entrou na menopausa, agora eu sou velha. Tenho que me portar como uma pessoa velha, tenho que agir como uma pessoa velha, me vestir como uma pessoa velha. E isso tudo em silêncio, porque não podia falar disso. Né? Se falava, assim, às vezes dos calores que a mulher sofria, mas era isso, acabava. Ninguém falava da saúde da mulher na menopausa, né? E hoje, ainda bem, isso está mudando. E tem que mudar muito, porque a gente sabe que mulher na menopausa pode ainda viver ainda muitos anos com qualidade de vida, né? Boa. Agora, aquela máxima que a alimentação faz diferença, porque a alimentação faz diferença para tudo, já percebeu? Faz. Tudo, para tudo, todo, no final das contas, cai na alimentação de alguma maneira. Para a menopausa, a alimentação também tem responsabilidade? Olha, o que os especialistas dizem é que a principal qualidade, se você se alimentar bem, o maior ganho que você tem é que você tende a não ganhar tanto peso, que algumas mulheres acabam ganhando mais peso na menopausa, e aí, como você tem uma alimentação mais balanceada, mais equilibrada, a tendência é que você não ganhe peso, ou ganhe pouco peso, enfim. Então, exercício físico e alimentação são sempre duas coisas que são muito importantes em qualquer fase da vida, e mais ainda na fase de envelhecimento, que você tende a perder musculatura, a ganhar mais massa, mais gordura, perder massa magra. Então, tanto o exercício quanto a alimentação são fundamentais, ter esse cuidado com essas duas coisas, porque é importante, isso afeta a vida de uma forma geral, né? E aí não só no sentido de ter incontinência urinária ou qualquer outro problema, mas de tudo, né? De uma forma geral mesmo. Alô, turma, eu falo sempre aqui, né? Depois de uma certa idade, a gente tem que correr o dobro e comer a metade. Chegou a hora de correr o dobro e comer a metade. Depois dos 30, já tem que levantar umas antenas, eu acredito nisso. Até os 30... tá tudo jogando a favor, né? Você tá não vai dar valsa que só vai. Nos 30, você dá aquela olhada para os lados e fala, bom, peraí, cheguei nos 30. Mas ainda tá tudo maravilhoso, né? Os hormônios ainda estão no auge, né? Você se recupera logo. O colágeno ainda aparece, é uma coisa que edifica, você se olhar no espelho e fala, beleza, o colágeno tá aí. Aí depois dos 35, mais uma antena sobe, 38, pelo menos foi assim comigo, tá? Eu tive o Vitório, eu engravidei aos 37 anos, o Vitório nasceu, eu já tinha virado 38 anos, e senti esse baque, porque eu fui mãe velha, não sou velha, mas fui mãe velha, de alguma forma, né, para medicina, de uma forma geral, e senti o baque de ter demorado tanto para ter filho. Por um lado é ótimo e por outro é tenso, porque a gravidez foi tensa, né? Aí eu queria ter outro filho, não consegui, tentei bastante, não consegui. Aí você tem que também lidar com todas essas questões aí, com a sua frustração, mas minha pergunta para você é como aceitar as mudanças do nosso corpo, assim? Como aceitar as coisas que vão acontecendo? Você acha que é necessário um acompanhamento médico, um psicólogo, ou você acha que uma boa conversa com um amigo, uma taça de vinho vai bem? Eu acho que tudo isso. Acho que cada um tem que achar a sua fórmula, né? Acho que não tem uma fórmula para dizer, olha, faça isso, faça aquilo, né? Acho que cada um tem que achar e tudo isso pode funcionar muito bem. Eu acho que o mais importante é você se conhecer, né? Conhecer o próprio corpo, conhecer o funcionamento do corpo. A gente vive numa sociedade, Drick, em que a juventude é muito reverenciada. A gente... Não, é verdade, juventude que eu digo é juventude mesmo, 20 e poucos anos, né? Como a gente estava falando aqui, toda fase tem coisas legais e coisas ruins, mas a gente quase não fala das coisas ruins de você ser muito jovem, né? A gente fala sempre como é bacana, como é bonito, como é divertido, como tem, né, a vida toda pela frente. Então a mulher, quando vai envelhecendo, ela tem que lidar, além das dificuldades que podem surgir, né, físicas, psicológicas, ainda tem que lidar com isso, com essa pressão para se manter jovem. E isso tem um limite, porque até quantos anos a gente pode conseguir se manter jovem? E não precisa se manter jovem, você tem que se manter bem, funcionando bem, conseguindo aproveitar a vida, executando as suas atividades diárias, né, sem grandes dificuldades, conseguir ter vida social, vida amorosa, se você quiser, enfim, é isso que é ficar bem.
né? E é isso. Agora, essa juventude exagerada é uma pressão muito grande, né? Essa pressão para você ser jovem na mulher é uma coisa muito, muito difícil de lidar. E eu acho que quando a gente conversa com mulheres que estão entrando na menopausa, falam muito isso, né? Poxa, mas agora não vou poder mais isso, eu não vou poder mais aquilo, eu vou ter esse problema. E às vezes nem é aquilo tudo que a pessoa está esperando, né? Ela vai vendo que as coisas acontecem naturalmente, devagar, não é que um dia você dorme jovem e outro você acorda velha. O envelhecimento é um processo natural que tem que ser mais a gente tem que lidar bem com ele de alguma forma. Isso que você está falando faz bem a cara do nosso país. Isso é uma característica bem brasileira, né? Bem brasileira. E isso a gente tem que aprender de verdade, a gente tem que entender que esse não é o melhor caminho. Ninguém está falando para você falar que um é bom, você não precisa falar que o outro é ruim. Mas a gente tem que tentar encontrar um caminho aí para desmistificar um pouco a coisa da mulher mais velha, do homem mais velho, mas em especial a mulher mais velha. Eu acho que o homem mais velho ele é mais tolerável aqui na nossa sociedade. Sem dúvida. A mulher mais velha já não é ainda, a gente ainda tem que lutar bastante. Mas falando de incontinência aqui, existem tipos diferentes de incontinência? Existem, assim, na menopausa, que é mais a que a gente está falando, a mais comum é aquela incontinência de esforço, né, que a mulher, quando vai subir escada, quando vai tossir, quando vai fazer algum exercício físico, não consegue segurar o xixi e aí tem escape de urina. Isso já caracteriza a incontinência urinária. Tem graus, né? Existem a incontinência leve, moderada, mais grave, e geralmente ao redor da menopausa pode acontecer um pouco antes, um pouco depois, mas e vai piorando, vocês estão ouvindo. A corrida ela gera um pouco dessa questão aí, tá, gente? Fiquem atentas. Sim, exercício físico de impacto, aumento de peso, muitas gravidezes. Então, a mulher que passou, por exemplo, teve muitos filhos, geralmente depois mais velha, ela vai ter algum problema de incontinência urinária. Então, isso acontece e é natural, não é uma doença, né? É algo do processo de envelhecimento. E existem muitas formas de lidar, né? Aquilo que eu estava falando, que antes as mulheres, quando ficavam mais velhas, se vestiam mais como senhoras, tudo. Hoje a mulher quer botar uma calça jeans apertada, e aí, tá com incontinência, como é que faz? Né? Não quer usar fralda, e nem precisa disso, né? Existem já hoje muitas formas de você lidar com isso, sem precisar necessariamente entrar naquelas de, agora eu tenho um problema na minha vida, né? Entendi. Agora, tem como passar por essa condição? Claro que tem, né? Mas a gente está aqui para realmente falar e tentar desmistificar e explicar para quem está chegando aqui no Fala Galisteu, passar por essa questão da incontinência sem prejudicar a autoestima? Eu acho que sim, existem, primeiro tem tratamentos, né, dependendo do grau, como a gente falou, tem fisioterapia pélvica, que ajuda muito e que é uma coisa que não é difícil de fazer, não é um método invasivo, né, são exercícios que você faz para reforçar a musculatura do assoalho pélvico. Tem tratamentos para casos mais graves também, que aí são tratamentos médicos. E tem também hoje muitos produtos, né, que facilitam a vida da mulher que tem incontinência, que são discretos, que neutralizam odores, né? Eu ia falar dessa questão do odor, porque o problema maior daquela escapadinha, por enquanto é escapadinha, né, gente? Daqui a pouco pode ser escapadona, a gente não sabe. Mas é que a urina tem um cheiro característico, né? E não é nem um pouco agradável, nem ficar se sentindo molhado, né? Assim, molhada, e nem com esse odor. Isso dá uma insegurança, né? Claro. E aí muitas mulheres começam usando absorventes para menstruação que não são eficazes, porque não são feitos para isso, né? Tem outra utilidade, não é essa. Né? São coisas diferentes. Então, mas hoje já tem vários produtos nesse sentido. E aí também tem dicas do dia a dia, por exemplo, evitar tomar bebidas que estimulam muito a urina, por exemplo, café, chá, produtos com cafeína, tentar não deixar a bexiga muito cheia, porque a gente sabe que isso piora, que se você tiver com a bexiga muito cheia, é mais difícil segurar, né, porque a pressão, lógico, aumenta. Então, são cuidados também que você pode fazer no dia a dia para evitar essa perda urinária. Mas eu acho que a melhor coisa é a gente entender que isso não é uma doença, que não é um problema, e que tem como lidar com isso de uma forma mais saudável e, enfim, da gente encarar isso como parte do envelhecimento, como tantas outras coisas, né? Claro, faz parte, mas é sempre bom levantar essa bandeira, é sempre bom falar, é sempre bom tocar nesse assunto. Outro dia mesmo eu estava dando uma entrevista e uma pergunta que foi feita, que eu tenho um canal no YouTube, e eu entrevistei uma sexóloga
que é cheia de humor, sabe? Que fala dos tabus do sexo, mas de um jeito muito leve, muito divertido, escancarado, escrachado. E a gente se divertiu pencas falando. E esse vídeo é um vídeo super bem visto, assim, né? As pessoas adoraram. Acho que até por isso, porque tem uma questão um pouco da piada, porque o brasileiro, nós somos, a gente não se leva muito a sério até a página 12, né? Então, enquanto a gente está ali de uma questão que não é nossa, tá tudo muito engraçado. Quando é a nossa vez, não é tão engraçado assim. Isso é uma característica nossa. Mas é curioso porque a gente chegou a falar um pouco do excesso do sexo. Mesmo vai chegando a idade, até para provar para você mesmo que você não tá velha, e que você está cheia de tesão, e que você está toda podendo, você começa a aumentar o número, né, de vezes, até para provar para você mesmo, para o seu marido, ou para o seu namorado, ou para sua parceira, não importa. Você está cheia de tesão, certo? Você acha que quando a gente exagera na mão no sexo, pode causar também incontinência urinária, ou uma coisa não tem nada a ver com a outra? Eu acho que não. O que eu acho que a gente tem que entender nessa coisa do sexo é que o desejo sexual, ele varia, né, por muitos fatores, né? Por exemplo, uma pessoa que esteja mais deprimida, numa fase ruim da vida, vai ter menos desejo do que uma pessoa que esteja numa fase muito boa. Se você está apaixonada, você tende a ter mais desejo do que você não está. Enfim, o desejo sexual não é uma coisa linear, ele flutua. E ele também sofre interferência. Mas ele vem como paranoia, assim, tô ficando velha, será que eu não tenho mais tesão? Deixa eu me testar. Aí sim. Mas é comum a gente achar que ele flutua, mas não quer dizer que ele desapareça depois de certa idade ou depois de certa fase da vida. Ele flutua naturalmente, né? Algumas pessoas vão sim, e a gente sente isso na vida, não só pensando na idade. Na mesma, você pode sentir isso flutuar em 5 anos da sua vida, que uma fase você está com mais desejo, outra menos, depende de tanta coisa, né? E depende também dos hormônios, também sofre interferência dos hormônios. Então é comum algumas mulheres sentirem, com o envelhecimento, às vezes uma perda um pouco de libido, mas isso também, aí que tá, porque é muito engraçado, porque quando você começa a conversar com essas mulheres, aí você vai ver, por exemplo, mulheres que já estão em casamento, sei lá, 35 anos com o mesmo parceiro, e aí você vai saber se aquele tesão tá deixando de existir porque ela ficou na menopausa ou se porque ela já tá, né, num casamento meio monótono. Essa amiga minha que fez esse vídeo comigo no rodízio de chuchu, olha que situação, gente. Mas a gente se diverte falando, é um jeito divertido de falar, que é da maior verdade do mundo. Eu tô casada há 12 anos, é claro que não é igual ao primeiro ano de casamento. Lógico. E pode ter coisas melhores, inclusive. Não é igual pro ruim, não é igual pro bom, né? De um modo geral. Né? Porque também os parceiros se conhecem mais, você tem outro tipo de relação depois de uma certa convivência, de um período grande de convívio, enfim. Mas o fato é que a gente tem que entender isso, que o desejo sexual flutua, que ele não é igual e que ele pode permanecer depois da menopausa. Né? Só que às vezes de outra forma, não sempre igual, você não vai ter o mesmo tesão que você tinha de repente aos 20 anos, gente. A gente muda, né? É verdade. Além de mudar também, vale a pena a gente levantar esse assunto com a galera mais jovem, sabe? Porque quando a gente é mais nova, você deve ter passado por isso, eu passei muito e a gente acha que tá tão longe de acontecer essas coisas que a gente não dá muita pelota para isso. Até que um dia a gente acorda e fala, meu Deus, já fiz 40, agora tá tudo diferente, deixa eu correr atrás do preju. Então, quanto mais informação a gente conseguir chegar nos jovens com toda essa bagagem, porque vai acontecer. Se tem uma coisa que é fato, é que você vai envelhecer e vai passar por isso. Não vai ter como escapar. Você pode até tentar fisicamente se manter diferente, porque hoje em dia é possível. Mas a sua idade cronológica existe, seu corpo responde a ela, tô certa? Claro. E aí chega uma hora que não tem mais jeito. Como é que a gente faz para atingir essa galera mais jovem? Você acha válido? Além aqui, né, do nosso podcast, que fala com mulheres de todas as idades, com homens também, que eu acho que o entendimento deles é importante, até porque eles também passam por essa questão, com menos frequência, mas passam também. Mas você acha que é legal falar nas redes sociais? Como é que a gente pode atingir a galera mais jovem para falar desse assunto? Olha, eu acho fundamental. O jovem, claro, ele tem essa coisa mais imediatista, né? Isso é natural, ele se preocupa com agora, com a coisa, né? Com ele é muito... O jovem geralmente é mais autocentrado, pensa muito no agora, no aproveitar a vida naquele momento. É o que você falou, não tá pensando, quando eu tiver 40, 50, 70, sei lá. Mas é importante, sim, é importante pensar
E é importante até porque isso ajuda também você a construir uma sociedade que tenha cidadãos que pensem nisso, que isso que é importante. Quando a gente não olha para a pessoa mais velha, a sociedade toda perde, né? Isso inclui ter espaços para pessoas mais velhas, que não sejam só espaços para o velhinho lá fazer exercício, espaço mesmo, como você falou, isso é uma coisa muito brasileira. Em outros países isso é muito mais normal. Você sai sábado à noite, você vê amigas de 70 anos tomando cerveja no bar, entendeu? Isso aqui é muito mais difícil no Brasil hoje. E está melhorando, mas ainda tem muita ideia da avó, aquela mulher que dorme cedo, acorda para cuidar dos netos, e né, aquela coisa. E eu acho que a gente tem que conversar isso com jovens para a gente pensar que sociedade a gente quer. A gente não quer uma sociedade melhor, mais inclusiva, que tenha também pessoas mais velhas, que a gente aprenda com elas e elas com a gente, que, sabe, que a gente tenha espaços para essas pessoas, para a gente não encarar o envelhecimento como associar o envelhecimento à doença, a fim de vida, porque isso tudo muito ruim. Se você pensar uma pessoa de 50 anos, 60 anos, ela está no auge da sua capacidade intelectual, né? Ela soma vivência, tudo que ela viveu, com os conhecimentos que ela acumulou. Quer dizer, poxa, essa pessoa tem que ter espaço na sociedade, né? Então, eu acho que tem que conversar com os jovens, sim. Eu acho bom também, acho que você que está ouvindo a gente, é bom você saber que 1 a cada 4 mulheres tem algum tipo de perda de urina, por exemplo, que é um número. Se você parar para pensar, numa rodinha de 4 amigas, uma delas, e pode ser você inclusive, tem perda de urina. Isso começa, é isso que eu falei, dependendo do seu estilo de vida. Eu comecei, quer ver, há pelo menos uns 10, 15 anos atrás, assim, na corrida mesmo, eu comecei a perceber que eu tinha dificuldade. Então, eu comecei a administrar o meu xixi antes da corrida, sabe? De tomar minha água e o meu xixi, a minha hidratação durante a corrida, eu comecei a administrar de outras maneiras, para não passar por isso. Mas eu comecei a perceber que era quase que impossível de segurar. E aí, eu tinha que sair correndo no meio da corrida para procurar um banheiro, sabe assim? E eu sempre gostei de correr na rua, e essa é uma questão. Então, isso é um assunto importante para você que faz esporte. Isso não necessariamente é para você que está passando pela menopausa. Sim, porque tem gente que passa pela menopausa e não tem a perda de urina. Claro. Não é? Claro. Tem gente que tem a perda de urina, como eu brinquei aqui, no excesso de sexo. Tem gente que tem a perda de urina no esporte. Então, eu não sei qual é o seu caso, mas você pode saber que para cada caso, seja você uma pessoa que tem incontinência leve, moderada, severa, não importa. Tem um jeito de tratar. O importante é você tratar, é você não deixar isso te paralisar, não é, Mariana? Não deixa você numa situação... eu não vou ali porque isso não é bom para mim. Eu não vou correr porque eu não posso. Eu não vou não sei o quê porque é melhor não. É isso que vai te fazer envelhecer. É o teu estilo de vida. É como você se vê, né? Exato, a gente tem que lembrar que a gente vive, né, num país tão desigual, né? O Brasil é muito desigual, e aí é quando a gente pensa a quantidade de mulheres que não se sentem à vontade para falar sobre esse assunto, né, que morrem de vergonha, algumas até deixam de ter uma vida mais saudável, mais ativa, por causa ou de incontinência urinária, ou de qualquer outra coisa associada à menopausa. Quer dizer, a gente tem que falar para as pessoas sentirem que isso não é uma doença, né, que isso são coisas que acontecem na vida e que a gente tem que aprender a lidar com elas, né? O nosso corpo, o nosso organismo continua sendo a gente. Não adianta ter raiva, não adianta correr atrás de outro jeito, porque você vai acabar passando. Agora, mesmo, olha, eu já falei algumas vezes sobre esse assunto, eu gosto de falar dele. Eu gosto de falar de menopausa, até porque é o que eu estou experimentando, estou começando a perceber um calor, estou começando a perceber uma diminuição de menstruação. A gente começa a notar as diferenças do nosso próprio corpo, e aí você vai ficando um pouco com medo, fala, meu Deus, Iago, vai caindo umas fichas. Eu não sei se com você é assim, Mariana. Claro. Começa a cair umas fichas, fala, deixa eu ver o que eu já fiz, deixa eu ver, putz, acho que eu tô na metade da minha vida e ainda tenho metade para frente, mas essa metade para frente é um pouco mais difícil. Então eu tenho que ser mais feliz agora, né? Eu tenho que ser obrigada a ser mais feliz. É uma questão de olhar para você mesmo sem medo, com lupa, né? Exato. E eu lembro que a gente falava, Adri, a gente que é da mesma geração, acho que você vai lembrar. Por exemplo, quando a gente era no começo da adolescência, né, fase de menstruação, a gente não falava de menstruação também, como se fala hoje. Não, imagina. Né? Você ia trocar absorvente na escola, você escondia na calça, na manga do casaco para ninguém ver. Se alguém via, falava, ria, né, tirava sarro. Hoje as meninas adolescentes falam disso com a maior naturalidade em alguns meios, né, em alguns locais. Não, e quando eu ia pra praia de shorts? Lembra desse momento? Pois é. A mulher ia de shorts e se apontar e falava, bom, aquela que tá de shorts tá menstruada, aquela que tá sem shorts não tá, você já sabia, porque era assim.
A menina não botava um biquíni, um maiô tranquilamente. Tinha sempre um shortinho por cima, uma coisa amarrada, que aí chamava mais atenção ainda. E era como se fosse uma grande vergonha experimentar aquilo. Que coisa louca, né? Como Pois isso... e agora se fala com muito mais naturalidade. Eu acho que vai acontecer a mesma coisa com a menopausa. Eu acho que daqui a alguns anos, sabe, vai ter mais mulher envelhecendo, vai ser mais natural, a gente vai rir disso, sabe? Dessas coisas da gente, dos tabus que a gente tinha, porque é a mesma coisa. Hoje eu vejo as meninas mais novas falando de menstruação, eu fico boba, eu falo, gente, na minha época você tinha cólica, você ficava encolhida, escondendo, você não contava que tinha cólica, você tinha vergonha de estar menstruada. E isso faz quantos anos? Sei lá, 30 anos? 35 foi agora, anos. eu diria que foi agora. Pois eu diria que foi agora. Historicamente não é nada. Então a sociedade muda e isso é bom, né? A gente tem que contar com isso. E graças a Deus a medicina está aí para ajudar a gente. Eu falei um pouquinho desse laser, do tal do laser, que ajuda muito em vários sentidos, inclusive para o rejuvenescimento da mulher, né? Eu também já falei dele aqui no podcast, já falei com a Cláudia Raia sobre essa questão da menopausa, que ela também fala disso muito bem, né, contando da própria experiência, e ela nunca parou de fazer o esporte dela, nunca parou de se cuidar. Eu acho que a gente tem exemplos hoje de mulheres que tocaram a vida de um jeito. Eu tô aqui, gente, beirando 50 anos, a Marina tá aqui falando com a gente, beirando 50 anos, e a gente está na ativa, se sentindo ótima. Eu tô me sentindo feliz da vida, ótima, só queria um pouquinho mais de colágeno, mas para isso a gente aplica o colágeno, toma o colágeno e a gente vai se resolvendo. De resto, tá tudo certo. Então, o importante é você que está ouvindo a gente, primeiro, é saber que não tem idade para isso acontecer. Segundo, que você vai ter que lidar com isso uma hora na sua vida, seja você agora com 15, 17, 18, 25, 40, não importa. Uma hora você vai ter que lidar com esse assunto. E é bom você saber que tem coisas no mercado para te ajudar, tem produtos que podem te ajudar, mas acima de tudo é sempre bom ter um médico perto, né? Assim, trocar uma ideia, acompanhar. Hoje na internet você pode acompanhar de várias formas, mas eu acho que o nosso parceiro Google exagera um pouco às vezes. Então, quando você joga no Google uma coisa tipo incontinência urinária, você vai ficar apavorada, né? Você vai querer se internar. Então, talvez não seja o melhor meio de se consultar, né, Mariana? Não é através do Google nesse momento. O ideal é, assim, lógico, tem muitas coisas boas, né, na internet, e as pessoas estão falando cada vez mais disso. Tem que selecionar fontes confiáveis, não é para entrar em qualquer lugar e ficar vendo. Mas antes de tudo, eu acho bom isso mesmo que você falou, né? Você ter um médico, alguém que te oriente, que você possa falar com liberdade sobre isso, sem vergonha, né? Que você possa contar o que está acontecendo, até porque isso acontece de formas diferentes com as pessoas. Então, às vezes você olha no Google e fala, meu Deus, eu vou necessariamente passar por isso, e de repente acontece de forma totalmente inesperada e diferente para você. Então, esse atendimento tem que ser mais individualizado mesmo. E conforme a gente vai falando disso, você vai vendo que mais gente passa. É igual o problema comprar uma amamentação, é igual menstruação. Ninguém fala, de repente você começa a conversar sobre esse assunto, aí você vê que, nossa, tem mais gente passando por essa dificuldade. A gente fala muito pouco de problemas ou, enfim, de fatores relacionados à saúde da mulher, ao corpo da mulher. A gente ainda fala muito pouco, é impressionante isso. Mas tem, olha, e para isso vamos dar a César o que é de César. As redes sociais trouxeram isso muito à tona, né? Assim, mulheres que resolvem abrir câmera e falar, mostrar a diferença de corpo, mostrar a dificuldade de amamentar, falar sobre o climatério, falar sobre não é? Isso tá, a gente está começando a experimentar isso nas redes sociais de uma forma tão legal. Eu, pelo menos, adoro quando eu vejo uma mulher falando de um assunto que tem a ver, por exemplo, comigo. Quando eu vejo ou escuto falar de menopausa, incontinência urinária, eu estou sempre atenta. Porque se não está acontecendo agora, vai acontecer daqui a pouco. Se vai, né, vai fazer parte da minha história e da minha vida de alguma maneira. Então, é melhor que eu já me adiante, já preste atenção em tudo que tem por aí. Então, olha, sem dúvida nenhuma, você que está ouvindo a gente pode prestar atenção, porque no mercado, por exemplo, para esses momentos, você pode contar com Tena, que é uma marca companheira da mulher brasileira já há muito tempo, certo? É isso. Olha, Mariana, eu não sei como te agradecer aqui por esse momento, foi tão legal, eu adorei. Imagina, eu adorei também. Como é que é a sua vida? Fala um pouquinho da tua vida pra gente, vai, a gente falou tanto, mas você é aluna de pós-graduação da Faculdade de Saúde Pública da USP, você é colunista da UOL Viva Bem, você está sempre com essa antena aí de pé, vendo tudo que tem de novidade no mercado para deixar a mulher sempre atenta,
para deixar a mulher sempre atualizada com essa questão das novidades? Porque são muitas, né? São muitas. Eu acho que é importante a gente falar de saúde. E assim, quando eu comecei a trabalhar com isso, né, com informação em saúde, jornalismo em saúde, me chamava muita atenção que a gente sempre falava disso pensando nas doenças, né? Então, por exemplo, você fala, sei lá, hipertensão. Hipertensão acontece assim, assado, como evitar a hipertensão, como tratar a hipertensão, né? Isso é ótimo, fundamental, tem que fazer isso. Mas saúde é mais do que ausência de doença, sabe? Tudo isso que a gente falou aqui é saúde, né? É também a forma como você se sente diante da vida, a forma como você... É saúde mental, é também alguns comportamentos, é sexualidade, né? Então, falar de saúde dessa forma um pouco mais ampla, que não inclua só doença, né? Que a gente não tem essa visão de que eu só vou começar a pensar em saúde quando eu ficar doente ou para evitar uma doença. Quando doer alguma coisa, né? Exatamente, né? Fazer exercício físico é saúde, se alimentar bem é saúde, transar é saúde, ficar em casa cuidando de você, sendo generosa com você algumas vezes, também faz parte desse bem-estar, né, que está relacionado à saúde. Enfim, pensar a saúde nesse sentido, que é o meu grande tesão na vida, assim. Eu acho que a gente tem que pensar a saúde como algo mais amplo, que não seja só relacionado à doença, né? Maria, uma coisa também que é legal que você falou é a cabeça boa, né? Porque afinal de contas, se a gente parar para pensar, o nosso corpo ele tem um comandante, né? Nossa cabeça. Então, se você isso parece um papinho da avó lá, cringe pra caramba, da carochinha, mas é a maior verdade do mundo. Quando a gente não tá legal, com a cabeça que não tá boa, porque a gente passa por esses momentos, né? Principalmente as mulheres que variam muito das questões hormonais. Tem dias que você tá se sentindo ótima, tá com uma autoestima maravilhosa. De repente, por algum motivo, alguma frase ou alguma coisa que não te caiu bem, pronto. Cabeça dança, e aí você acaba se fazendo mal, se maltratando. É muito comum isso acontecer com nós mulheres. E acho que a gente tem chance, a gente pode falar disso, porque a gente sabe o quanto a gente se sacaneia, né? O quanto a gente se sabota. Então, neste momento também a gente se sabota, né? Se você tiver a cabeça boa, você vai passar por essa questão da menopausa, do climatério, da incontinência urinária, desse escape. Presta atenção, você que faz esporte. Você que nem bateu nos 40, tá longe ainda desse momento, começa a prestar atenção se não rola um xixizinho antes da hora, sem você querer, sabe? Você tá dando uma tossida ali, se não escapa. Isso já é incontinência urinária de uma maneira muito branda, mas é. Né? Então, aí já é para você ficar esperta. E aí e o pior é que muitas mulheres sofrem sozinhas, ficam sofrendo mesmo. Ai, meu Deus, eu tenho um problema, eu tô com uma doença, eu tô com, sei lá, com alguma coisa. E se você traz informação, a pessoa fala, não, peraí, isso acontece com ela, acontece com outra, acontece também, tem outras formas de lidar. Né? Só informação é muito importante, gente, para a saúde. Eu acho que não tem outro caminho. Tem outras coisas também, mas a informação é fundamental para a gente ter saúde, né? Além de toda essa informação do nosso papo hoje aqui com a Mariana Varela, que é maravilhosa, procure aí, Tena, que é a marca líder mundial em produtos para incontinência urinária. Acesse o link aí na descrição desse episódio e você vai ver. Depois me conta, tá? Mari, fiquei muito feliz, muito obrigada por você estar comigo aqui no Fala Galisteu. Quero falar mais com você sempre, tá? E quando tiver novidade nessa área, bora falar aqui no Fala Galisteu também. Bora, foi um prazer, acho ótimo falar disso, é muito bacana. Obrigada a você. Um beijo. Beijo. Fala Galisteu.